precisamos levar em consideração que o Brasil tem um histórico de ser uma economia muito fechada. Historicamente, a gente sempre cobrou muito mais tarifas dos nossos parceiros comerciais do que o contrário, em boa parte dos casos, né? No caso específico dos Isso é protecionismo, né? O Brasil é uma nação protecionista e quando a gente olha, boa parte da crítica com relação a tudo que, ao aumento das tarifas de Trump, tudo mais é que os Estados Unidos começam a se parecer mais com historicamente o que era o Brasil, né? Uma nação muito mais fechada ao resto do mundo, fechada e pouco integrada às cadeias produtivas globais e tudo mais. Quando a gente olha especificamente o nosso caso com relação aos Estados Unidos, nós tínhamos déficit, temos déficit com os americanos, então o Brasil não é uma economia superavitária com os americanos, esse é inclusive um dos motivos pelo qual estávamos na tarifa recíproca de 10%, que é basicamente o piso das tarifas colocadas pelo governo americano. Mas se a gente olha ainda nesse caso, o Brasil cobrava tarifas médias, a gente cobra dos Estados Unidos uma tarifa média em torno de 12%. Os americanos cobravam do Brasil algo em torno de 2%. Agora, então a gente já cobrava 6 vezes mais, mas tínhamos déficit e o governo americano, a política oficial dos Estados Unidos sempre foi uma política muito de abertura comercial. Então o Brasil é que ia muito na contramão nessa direção. Agora, com as tarifas de 50%, mas é preciso levar em consideração que existem exceções. Mais da metade dos produtos, ou um pouco mais da metade dos produtos, tem a exceção das tarifas de 50% e caem nas tarifas de 10%. Isso significa que a tarifa média americana deve estar hoje, com relação ao Brasil, em torno de 30%. Essa deve ser a tarifa média aproximada, né? Não 50%, mas algo em torno de 30%. É possível puxar uma negociação com os americanos a esse respeito, que seja ou mais exceções. Eu acho que notavelmente a grande exceção que surpreendeu a todos por não estar incluída foi a do café. Então a gente olha suco de laranja, né, a própria Embraer, então vários dos principais produtos ali entraram na exceção da tarifa adicional de 40%, mas o café não foi incluído. Então essa inclusive era uma das expectativas. Eu acredito até que haja uma expectativa de que ela, inclusive, seja incluída em algum momento, né? Que o café seja colocado ainda de alguma forma. Eu acho que o Brasil, de novo, voltando à sua pergunta, o Brasil tem o que negociar do ponto de vista estritamente comercial, né? Então, a própria redução das tarifas, no caso do Brasil, em troca de uma aproximação, uma redução de tarifas americanas para o Brasil. Negociar, você diz, cedendo... Redução de tarifas próprias cobradas pelo Brasil aos americanos. Cedendo do nosso protecionismo. Do nosso protecionismo histórico, então acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que existe a questão de propriedade intelectual. Então, esse é um debate que não só os Estados Unidos, mas a União Europeia já questionou bastante o Brasil a esse respeito. Então, um comprometimento do governo brasileiro de ser mais estrito com relação à propriedade intelectual, contra a pirataria e tudo mais em território nacional, acho que isso entra definitivamente dentro de um pacote de negociação. É muito difícil para o Brasil negociar investimentos tão vultuosos quanto a Europa, o Japão, Coreia do Sul tem negociado com os Estados Unidos. Então, isso é muito mais complexo do ponto de vista brasileiro para vir a negociação. Mas, como eu disse, né, dado o histórico de uma economia fechada, o Brasil tem o que ceder, né? Nós temos, não só com os Estados Unidos, né, mas eu tendo a ser otimista de que esse movimento fez com que, de repente, todo mundo se tornasse um aliado do livre comércio, né? Então, a gente vem pedindo há tantos anos que o Brasil se torne uma economia mais aberta. Eu acho que desse movimento todo, nós ganhamos mais forças de mais pessoas que agora dizem que realmente conseguem ver, né, os impactos negativos do protecionismo e se tornem um pouco mais favoráveis à abertura comercial, à redução de tarifas entre as diversas nações.